o grande tema desta semana que passou foi o Tite na seleção brasileira. E aí? Vamos ver o que aconteceu, vamos mostrar tudo isso e ver o que você pensa. Vamos começar o nosso debate por aqui. Vamos ver como foi. Graças à mãozinha de Rui Dias, o Peru bateu o Brasil por 1-0 e eliminou a seleção canarinho ainda na primeira fase da Copa América Centenário. E agora, José, diria Drummond? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Acontece que José Maria Marim está preso nos Estados Unidos e quem ficou com a bomba foi Marco Polo Del Nero, que por uma dessas ironias da vida não pode fazer jus ao nome do grande explorador veneziano. Se viajar, pode acabar atrás das grades. O atual presidente da CBF, pressionado pelas circunstâncias, agiu rápido. Demitiu Dunga, o coordenador Gilmar Rinaldi e toda a comissão técnica. Tite foi o escolhido para ocupar a vaga e deixa no ar uma série de questões sobre o futuro da seleção e do Corinthians. Primeiro, a relação de Tite com o Timão fica estremecida, já que ele dizimou a comissão técnica corintiana. Pelo menos com a CBF a coisa ficou feia. Não quero saber da CBF. Estou com a CBF, para ser bem exato, pela maneira que eles vieram tirar o Tite daqui. Não recebi um telefonema do presidente da CBF. Esse é o respeito que a CBF tem com os clubes brasileiros. Nenhum telefonema. O Corinthians, não eu. O Corinthians merecia um pouco mais de respeito. O Tite, na minha opinião, merece a seleção brasileira. Pelo seu trabalho, pela pessoa que é, por tudo que é. A seleção não merece o Tite. A CBF não merece ter uma pessoa como o Tite lá. Eles não estão acostumados a lidar com gente com ética. Qual será o rumo do Corinthians com Cristóvão Borges? Tirando uma breve passagem de Adilson Batista em 2010, desde 2008 o Alvinegro do Parque São Jorge só foi dirigido por 2 nomes, Mano Menezes e Tite. E a seleção? Como será a relação com Del Nero, uma vez que Tite assinou em dezembro passado documento do Movimento Bom Senso exigindo a renúncia imediata do presidente da CBF? O trabalho começará do zero ou Tite pretende utilizar a base deixada por Dunga? Em caso de não classificação para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a carreira de Tite ficaria manchada para sempre? Os próximos compromissos da seleção brasileira pelas eliminatórias acontecem nos dias 2 e 6 de setembro. Primeiro fora de casa contra o Equador e depois na Arena Amazônia contra a Colômbia. 2 pedreiras que vão dar uma ideia de como será o futuro da seleção sob o comando de Tite. Mas será que Marco Polo Del Nero não cai até lá? Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada, cai o rei... Muito bom, muito bem colocado isso. O Marco Polo, ele só não foi preso porque aqui no Brasil não acontece nada, né? Então ele fica aqui ele está protegido, aqui é blindado, aqui tem judiciário, aquela coisa que a gente sabe, eles se acertam. Então não acontece nada com ele, por isso que ele não sai daqui. O outro está lá, fazendo delação. Marinho fez uma segunda delação premiada, agora falando sobre o futebol brasileiro. Então a coisa está pegando, e eles sabem dos esquemas. João Avelange completou 100 anos outro dia, o cara não foi preso um dia. 100 anos, João Avelange, hein? Uma das piores coisas que já teve no mundo. Ele levou o crime organizado para o futebol. O cara completou 100 anos, está aqui no Brasil, então nunca foi preso um dia. Ou seja, se depender do Brasil não vai acontecer nada. Mas o tema é Tite na seleção. Boa noite, Fernando Praz, que ótimo recebê-lo aqui. Muito obrigado por atender nosso convite. Boa noite, prazer. E você que é homem de seleção olímpica, vai estar com o nome na relação. O que você pode dizer de Tite na seleção? Qual é a ideia do jogador de futebol sobre a presença do Tite lá? Eu acho que já vinha há muito tempo o Tite quase como uma unanimidade, né? Tanto a crônica esportiva, torcedores pedindo uma chance para o Tite na seleção pelo trabalho que ele tinha feito nos clubes e também pela maneira com que ele conduz as coisas, com que ele se porta, né? E, obviamente, o maior quesito, o entendimento que ele tem de futebol. Eu vejo boas perspectivas, claro que é diferente trabalhar na seleção do que no clube,
O tempo de trabalho é muito menor, apesar de tu poder escolher os jogadores com que tu quer trabalhar, mas é um tipo de trabalho diferente, mas capacidade ele tem. Perfeito, legal. Boa noite, Vanderlei Nogueira. Boa noite, Flávio. Frase do Roberto de Andrade: o Tite merece a seleção não merece o Tite. O que você pensa disso? Ele depois deu uma corrigida à CBF e ajudado também pelo Andrés, né? Os dois falaram sobre isso, que a CBF não merece o Tite, né? Que a seleção tem um técnico importante, enfim, ele disse claramente que está irritadíssimo com a CBF. Eu perguntei para ele se isso é uma briguinha passageira. Ele disse que não há uma relação profunda entre Corinthians e CBF. Eu, particularmente, acho que isso facilmente é superado entre os dirigentes, né? Eu acho que isso é só uma explosão momentânea. Acho que o Tite é um nome expressivo, importante, grande treinador, mas eu me surpreendi com a ida dele para a seleção, a concordância dele. O convite, claro, ele sempre é um nome que está sobre a mesa, mas eu não esperava que ele aceitasse nesse momento. Eu achei estranha a decisão do Tite, acho que ele, imaginei que ele gostaria de terminar a temporada dirigindo o Corinthians, começar um trabalho, enfim, mais firme, né? Claramente desconfortável. Eu não acho que ele mudou da noite para o dia a opinião dele com relação à cúpula da CBF. Agora, é uma decisão pessoal, ele acha que chegou a hora, e achei muito rápida a saída. O vínculo com o Corinthians era, e acho que até é ainda, um vínculo tão forte, tão enraizado, Tite Corinthians. O grande ídolo do Corinthians nesse momento tem o nome cantado por ele, pelo torcedor. Eu brincava aqui no programa, né, Chico, chamando o Tite de um técnico incaível. Só existe um técnico no Brasil incaível, que é o Tite, né? E foi muito rápido, quer dizer, convidado na terça, saiu na quarta. Aquela raiz toda foi facilmente arrancada. Eu não sei, eu ainda não compreendi, não caiu a ficha. Eu acho que da missa a gente não sabe a metade. Acho que um dia a gente vai conhecer a história toda. Não é possível que o Tite tenha topado dessa maneira, com tanta rapidez. Eu sei que fascina um convite, mas foi muito rápida. Muito rápido o divórcio, digamos assim, até pode ser amigável, entre Tite e Corinthians. Boa noite, Chico Lang. Será que, dentro do que o Vanderlei falou, não passa por aquela invasão dos bandidos uniformizados que o Roberto de Andrade falou? Não, eu que mandei, quem manda aqui sou eu. Não teria a ver essa atitude do presidente que respaldou a bandidagem lá dentro, atrapalhando o trabalho do Tite? Não passaria por isso? Boa noite, Flávio Prado. Evidentemente que sim. Aí foi um dos pontos de ruptura entre o Tite, a comissão técnica e o presidente do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Porque, afinal de contas, né, a comissão técnica do Corinthians não precisa de opinião de torcedor uniformizado. Acho que nenhuma comissão técnica do Brasil precisa. Torcedor uniformizado fala com o coração, fala com a paixão, não fala com a razão, não tem os números na mão do planejamento e tudo aquilo. Quer dizer, não há a mínima necessidade de se escutar torcida uniformizada para nada, absolutamente nada. Como também não é preciso escutar nenhum jornalista quando dá opinião sobre se gostou ou não gostou do treinador. Claro. Não precisa, não é obrigado. A gente dá opinião porque a gente é especialista da área. E é o nosso trabalho também. E é o nosso trabalho. Mas ninguém é obrigado a escutar, ninguém é obrigado a aceitar. Cada um deveria ter a sua opinião, né? Então, eu acho que começou aí a pisada de bola. Mas também, aqui entre nós, aos poucos, que nem disse o Vanderlei, a gente vai descobrindo. E é que nem desenterrar dinossauro, né? A gente vai cavando. Conforme vai cavando, você vai contando os esqueletos, né? E, na verdade, a grande ruptura que se deu não foi com o Tite e com o Corinthians, foi com o Edu Gaspar e o Corinthians. E o Edu Gaspar é que, na verdade, puxou o Tite junto para a seleção. O Edu Gaspar que fez a negociação. Essa que é a grande verdade, né? Ninguém quer admitir isso, mas eu não devo nada para ninguém. Pelo contrário, quando o Edu Gaspar assumiu aqui a gerência de futebol e todo mundo estava tirando sarro do Edu Gaspar, eu escrevi e falei que o Edu Gaspar ia ser uma grande revelação. E foi. Quantos títulos ele ganhou pelo Corinthians? E ganhou muitos, porque ele é muito inteligente. E passou por um problema pessoal muito triste.
A irmã dele faleceu no acidente de carro. E desde os 13 anos ele estava no Corinthians. E foi acalentado por todos os dirigentes do Corinthians e voltou. E a traição, quando alguém pensa lá no Corinthians, a diretoria pensa alguma coisa sobre traição, não pensa em Tite. Tite fez aquilo que ele já deveria ter feito. Saído e ido para a seleção, porque a seleção precisa mais do Tite do que o Corinthians. Essa é a grande verdade. Hoje nós estamos assim. O Corinthians não precisa tanto do Tite assim, como a seleção precisa. Nós corremos o risco de não se classificar para a próxima Copa. E o Tite pode ser a salvação. Fora de campo, é aquilo que o Flávio falou, é uma vergonha. Esses caras estão aí roubando faz 40 anos. Desde que eu comecei a trabalhar como jornalista, e começamos juntos, eu e o Flávio, Flávio e o Antero Greco, sempre falo isso. Começamos juntos, esses caras já roubavam. E continuam roubando, está 40 anos roubando. E não acontece nada com essa gente. Então, a CBF eu já não espero nada. Agora, do Tite dentro de campo, eu espero sim. Porque o Tite, ele realmente pensa o futebol um pouco diferente e deu ao Corinthians títulos que o Corinthians jamais imaginou em atingir. Mas, infelizmente, né, saiu meio que dentro de um mal-estar. E esse mal-estar existe, sim. E a sequela vai ficar, viu? A sequela vai ficar. De Corinthians para a CBF e de CBF para Corinthians. Porque por trás disso tem outras coisas, né? Tem a eterna briga de André Sanches, que já contou aqui para todos nós, não esconde isso nem do porteiro do Corinthians, que ele quer ser presidente da CBF. E o Marco Paulo Del Nero não larga essa cadeira e esse mel. A não ser que ele seja preso. Ou seja retirado pela FIFA, que pode fazer isso a qualquer tempo, porque lá está o FBI, lá a coisa é mais séria, né? Mas o bicho pegou nesse sentido. O Tite, o presidente do Corinthians diz assim, mas o Tite não... a CBF não merece ter o Tite e tal, porque quem é que botou essa CBF lá? Quem é que botou esses caras que estão lá na CBF? O Corinthians votou nessa empada desse Coronel Nunes. Exatamente. O Corinthians votou nisso. Exatamente. Ou seja, votou num poste, votou numa lata d'água, porque então, o Coronel Nunes é um nada. E o Corinthians votou também. Sim, estou caladinho. Porque, além do mais, eu vejo também parte da crônica esportiva, né, dizendo assim, mas o Tite assinou o manifesto. Um manifesto que eu também assinei. Eu também assinei. Lá e tal, que era contra essa turma, e agora ele vai aceitar. Olha, gente, se você começar a fazer aquela arqueologia do nosso querido Chico Lang aqui, você vai encontrar cada cadáver em várias empresas jornalísticas que estão por aí e que empregam as pessoas que vêm pregar a maior ética, não sei o quê, e tal, fica querendo balizar a vida dos outros. Bom, seleção brasileira não é, como se costuma dizer, nem da CBF, nem do Brasil. A seleção brasileira, ela atingiu um patamar, uma transcendência tal, que ela está acima disso tudo. E é legal que um treinador como o Tite, que é um sujeito íntegro, honesto e trabalhador, não acho que seja nenhum gênio, mas é melhor do que a grande maioria que está aí, né? É que esse sujeito pegue um peão pela unha e vá fazer da seleção brasileira um time de futebol interessante, né? Gostoso da gente ver. Ganha ou perca, isso para mim realmente eu acho que é secundário. De preferência que ganhe, claro, mas se não ganhar, mas jogar direitinho, jogar bem, já é um grande avanço nesse sentido. Eis o que eu teria a dizer.